Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos. Estamos nesta noite, mais uma vez, para estudarmos a Palavra de Deus, a lição de número 9, que seria amanhã, e que nós aqui temos a prática, o costume de fazer no sábado, que antecede o domingo, que tem como título dízimos e ofertas. Apesar de, graças a Deus, os que estão aqui já terem esse costume, e graças a Deus apenas vai só reavivar na mente que essa prática de dízimos e ofertas, de ser cumprido pelos crentes, pelos seus crentes, é realmente Deus que ordenou desde os primórdios dos tempos. O dízimo não é apenas da lei mosaica apenas, mas o dízimo começou muito antes. Na lei mosaica, ele só se aperfeiçoou a maneira para que é. Na lei, o dízimo vai ser para isso, 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 no sustento dos levitas, que não tinha concessão, cuidar a eles, através do sustento dos sacerdotes na obra e através do necessitado. Então, o dinheiro era para isso. A lei mosaica também não foi quase diferente, mas teve umas aplicações mudadas. Mas não foi a lei de Moisés que criou o dízimo, já tem desde Abraão que pagou a Melquisedeque, vocês sabem dessa história. Vamos falar que nesta noite as pessoas que não têm a prática de dizer mais estivessem aqui, mas esses não vêm. É difícil. É no dia de domingo, quando não se fala em nada disso. Não é verdade? Embora que as pessoas que não têm essa prática e não querem, você pode ensinar, muita gente. Eles ficam ali, a expressão falada puxado, ali, calado, quando não diz alguma coisa, mas não tem jeito. Sai dali do mesmo jeito, aí parece que aí fica. Só se Deus um dia toca no coração. Mas a gente mesmo não tem como fazer. Então essa lição é muito importante, nós vamos. Ela está quase explicada em todos os textos aqui, apenas nós vamos ler para refrescar mais a nossa memória. A lição, o título, o texto da leitura que lemos, é muito conhecido dos irmãos, de todos os crentes, sempre é ensinado isso aqui, e o crente que tem o temor de Deus e quer ser um crente fiel, e isso faz parte da fidelidade. Dizimista é uma pessoa que é fiel, porque quem diz ser fiel e não é dizimista, ele não está cumprindo a palavra de fidelidade, de jeito nenhum. Que ele pode ser crente em todos os pontos, mas ele nega uma coisa mais principal, que é cuidar da obra do Senhor. É cuidar da obra do Senhor. E as pessoas aqui, mesmo na nossa igreja, que não estão mais aqui, e eles tinham pavor em quem falasse em um pastor falou em mim e já ficava com raiva. Essas pessoas desapareceram daqui. Por um motivo, outro dele mesmo ou irmão. Também a gente deixa para lá. Mas as pessoas, algumas pessoas dessas tinham pavor, até os incrédulos chegaram a contestar com eles que eles estavam errados, mas eles não aceitaram. Até os incrédulos, na Bíblia dizia assim, você está errado, porque você não quer entregar o dízimo, não está na Bíblia, pois eu, se eu fosse crente, eu só quero ser crente para entregar o dízimo. É o que diz crente, nada daí. Eu vou ler apenas a introdução aqui, depois eu pedi para os irmãos que têm lição também ler, para me ajudarem aqui, a gente vai explicando mais alguma coisa que tiver ao nosso alcance e que vocês não estejam entendendo. Diz assim na introdução: a lição de hoje tem como objetivo estudar um tema muito conhecido e ainda tratado de forma equivocada por alguns.
as distorções provenientes da teologia da prosperidade compromete as práticas bíblicas de o crente ofertar e dizimar para a obra do Senhor. Nesta aula, porém, você terá a oportunidade de verificar o assunto à luz das Escrituras Sagradas. Essa teologia da prosperidade, ela distorce. Quando ela chega a só querer vantagem e alguém só está em vantagem, em crescimento, é mesmo que dizer como é que alguém está, ele não ensina uma prática de que você deve contribuir com alegria, tirar parte do seu, que é o do Senhor. É como quem só faz dar vantagem para você ter só em abundância, como que não quer que tire nada, nem para o Senhor, ele está dizendo, né? Então, ela foge um pouco. Mas à luz da verdade, das Escrituras, vamos ver hoje, que dízimo e oferta. A oferta é voluntária. Estava em Brasília, um certo dia, na igreja Batista Ebenezer, e um pastor lá, que era um médico, professor de faculdade de medicina. E ele é o pastor, ele estava falando sobre o assunto, e ele disse, quando você é dizimista, você não deve ser dizimista dizendo assim, eu vou ser dizimista para Deus me abençoar. Não diga nada disso. Abençoar já só entender que são abençoados. Você diz, eu vou ser dizimista porque é um dever como cristão. E aí o resto deixa com o Senhor. Não vá só nesse pensamento. Tem gente, eu vou pagar o dízimo, eu vou pagar o meu dízimo. Não é nem é certo chamar o meu dízimo, porque o dízimo não é nosso. Se a gente olhar, não é nosso, é o do Senhor, é a parte do Senhor. Pode ser que o pastor até pegue esse dinheiro e joga até no mar. Você tem nada a ver com isso. Mas o seu dever. Ele que não sou, sabe? Em vez de cuidar do dinheiro do Senhor, direitinho, né? Usar nas coisas certas, aplicar certo na obra de Deus, as coisas certas, na evangelização, né? Numa viagem com os crentes, na luz da igreja, tudo que precisa fazer. Ele disse, mas a oferta quando você dá, ela já é um valor muito grande também. Você não sabe, pensa que não é. Porque a oferta você já dá. Não está nem quase obrigado a dar. Como diz, não é obrigado, no mesmo instante é uma obrigação. O obrigado que eu digo que Deus não está dizendo, não quis você morre. Né? Não diz isso. Então faz de ensinar. Mas a oferta já é uma coisa voluntária. Você dá se quiser, porque não dá, fala uma oferta assim. Então, nisso aí, é uma coisa que Deus lhe abençoa muito mais também nas ofertas. Como você está, abre mão, independente do seu Deus. Chega uma pessoa que é necessitada, chega alguém na igreja e diz, vamos tirar uma oferta hoje para um irmão aqui, você dá com alegria aquele irmão necessitado. Não é todo dia, ele é acostumado de todo dia querer usurpar da igreja. Tem gente assim, mas isso aí não é certo também. Todo irmão tem prazer em contribuir com uma pessoa que chega necessitada um dia, não é? E vai embora, vai lutar para trabalhar, chegou, precisa até com dinheiro para uma viagem, até para ir arranjar um emprego no canto, que estava liso, você contribui com a pessoa que né? Se você... Então, nós vamos ver agora que dízimo de oferta na Bíblia. O irmão, ele vai ler, ele lê, eu acho que ele gosta de filmar, porque faz assim, acho que é mais perto, para ficar rindo para ele. Pode crer que eu gostei tanto, mas não mais essa aqui, nós vamos pedir, eu vou pedir agora para o irmão Enio ler no primeiro item, dízimos e oferta na Bíblia, o Antigo Testamento. Vamos ver se no Antigo Testamento falava e depois vamos ver que no Novo Testamento também é outra maneira, mas é também que alguns dizem que no Novo Testamento não existe, mas vamos provar que tem. Vamos lá. O vocábulo dízimo quer dizer a 10ª parte. No contexto bíblico, refere-se àquilo que é devolvido ao Senhor, quer em dinheiro, quer em produtos e bens. Já a oferta tem um sentido de contribuição voluntária. O que deve ficar claro é que a lei mosaica não criou as práticas do dízimo das ofertas, mas apenas deu os conteúdos e forma através de diversas normas ou leis que eles regulamentaram. Tal verdade fica patente ao constatar que o ofertar já era uma prática observada nos dias de Abel e que o dízimo já era praticado
pelos patriarcas. No período mosaico, o dízimo aparece como preceito de um princípio já existente no período patriarcal. Os preceitos mudam e até desaparecem. Todavia, os princípios são imutáveis e permanecem. De acordo com a lei de Moisés, os dízimos deveriam ser entregues ao sacerdote para a manutenção do culto e também para o sustento dos levitas, já que estes não tinham possessão em Israel. Pronto. E nós vemos já, é claro, isso tudo já está dizendo, 10 dias já está dizendo. Para que para o de Deus está dizendo que é 10ª parte. Isso, já está falando. Então, Moisés não criou o dízimo, ele só fez criar umas normas. Porque quando Abraão encontrou aquele rei de Salém, Salém era a cidade de Jerusalém do tempo antigo, segundo o que estudamos. E Abraão, quando encontrou aquele rei, a ele, a Bíblia diz que ele, qual importante, tão grande era este sacerdote, este rei, ao qual Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Porém, não existia na época de Abraão e no tempo de Abel uma igreja. No tempo de Abel, então ele ofereceu, já vem provando aqui, em sacrifício ao Senhor um animal, que também simbolizava já aquele animal, o Senhor que havia um dia de ser oferecido. Mas não tinha uma igreja, não tinha um grupo para... Quando Moisés organizou na lei, que tinha o sacerdote, a família levita, trabalhava na casa do Senhor, aí ele olhou e esse povo não tinha possessão. Deus disse, eles não vão ter herança, eles vão comer o que vocês vão dar. Já ele deixou sem herança para isso. Como o pastor, muitos hoje já têm alguma riqueza, muitos já vieram de emprego, eram empregados de rede ferroviária, outros de polícia, exército, marinha, do estado, outros são magistrados, já são aposentados, aí vem tomar conta de uma igreja, eles recebem dinheiro, eles já têm que viver, mas muitos não têm, como eu sou um obreiro que vive da obra do Senhor, eu não tenho salário ainda, não sou aposentado, não tenho casa alugada, não tenho nada, eu vivo pela fé, esperando que os irmãos contribuem para eu cuidar do trabalho do Senhor, as coisas que eu posso fazer e o resto me alimentar, a igreja sabe disso. Então os sacerdotes também eram assim, eles não tinham possessão, não tinham herança, quer dizer, foi direito a eles terem uma propriedade, possuir gado, isso e aquilo outro. Eles eram considerados pobres na maneira de financeira. Então tinha que ter. Então por isso que foi ordenado. E Moisés pôs as práticas, isso para isso, esse dinheiro é para isso, para. Os sacerdotes recebiam e administravam. No tempo de Neemias, Tobias, ele veio tomar conta, depois ficou na casa do Senhor, gastou o dinheiro do Senhor quando não era um sacerdote. Então por isso Neemias chegou e jogou ele fora. E disse, esse dinheiro aqui é para o povo do Senhor, que cuida do Senhor, não é para um enrolando, não se diz que quer atrapalhar a obra do Senhor e comer o dinheiro do Senhor. Não. Por isso que o pastor também tem que ser um homem fiel a Deus, que sabe administrar o dinheiro do Senhor, da igreja, e que não venha se tornar um vilão, apenas um ganancioso por dinheiro. Né? Tem que ser uma pessoa que cuide e tenha primeiro o reino de Deus no primeiro lugar, e o resto ele administra, mas não com ganância na vida. Mas tinha que ter. Então ele não foi uma prática que Moisés quem criou. Foi no dia desse para cá, Moisés inventou. Não. Ele já pegou esse regulamento, esse que já tinha, encontrou que existia a contribuição. Então ele agora põe em prática, como um grande legislador, como um grande guia do povo de Israel, um homem que conhecia de todas as maneiras, na área da cultura, ele conhecia tudo, na área militar, tudo, ele estudou tudo no Egito. Economia, tudo ele acredita que Moisés conhecia. Ficou aqueles anos no deserto, mas ele não esqueceu, apenas perdeu a cultura atual. Por isso que ele disse que não queria falar, não sabia nem falar, porque realmente era difícil, 40 anos, mas ele não era um homem. Tem gente até que fala, Moisés não sabia de nada, conversa essa. Ele, a bicha, 40 anos fora, não, realmente.
Mas uma pessoa depois que aprende não se esquece não. Aí ficou 40 anos, para o Egito, para a época, era mesmo, que não sabia de nada. Mas ele, na hora que ele começou a funcionar de novo, ele começou a colocar em prática tudo e ele sabia administrar tudo. Por isso que Deus escolheu ele. Não era um homem despreparado dentro de cultura não, da cultura não. Alguém pensa que não precisa. Deus chamou alguém que era formado no Egito, na época, fazia 40 anos, mas ele conhecia, para cuidar desse povo lá fora. Então, o dízimo é uma coisa sagrada, vem de longas datas. Todos, e quando chega no tempo de Moisés, ele só fez colocar normas e regulamentos para que a coisa corresse certinho. Hoje, nas minhas igrejas que correm no regulamento certo, direitinho, elas têm a sua tesouraria organizada. Agora em Natal aparece um pouquinho porque houve um descontrole lá. Mas creio que vai tudo organizar novamente agora, se Deus quiser. Mas só a administração que atrapalhou algumas coisas. Alguns que cuidavam, não cuidaram certo. Mas é por isso que os homens de Deus, nós que cuidamos da casa do Senhor, devemos ter cuidado da coisa correr tudo certo, para que não haja nem um desfalque que venha causar escândalo no meio da nossa igreja, não é? Para que todos fiquem satisfeitos com o que está sendo gasto na igreja, com como é que está sendo, dízimo, oferta, tudo direitinho. Então ele diz aqui, de acordo com a lei de Moisés, os dízimos deveriam ser entregues ao sacerdote para a manutenção do culto e também para o sustento dos levitas, já que eles não tinham possessão em Israel. Aqui, se você ler essa história, lá em Número, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, não é perder tempo, 18, 20 ao 32, é um bocado de versículo que falha muito. Você lendo esse texto aqui, você encontrar que o Senhor disse que os israelitas que eles não teriam possessão, para que comesse da casa do Senhor. Então, por isso, porque foi normalizado tudo e Moisés fez certo. No Velho Testamento já existia. Vamos ver no Novo Testamento, lê esse outro. No Novo Testamento, como era que era? Como começou, como continuou? Porque supõe que está a prática do dízimo restrita ao Antigo Testamento, precisam entender que a natureza e os fundamentos do culto não mudaram. Mudou apenas a forma e a liturgia, mas não a sua função, a adoração a Deus. Deve ser em espírito e em verdade. O culto legítimo, com seus rituais, já não existe. Todavia, o princípio da adoração continua o mesmo. O dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitório. Todavia, o dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna, e, portanto, anterior à lei de Moisés. Jesus não veio a abrogar a lei, mas cumpri-la. Ele não apenas reconheceu a observância da prática do dízimo, mas a recomendou. Nas epístolas, Paulo faz referência ao dízimo levítico para extrair dele o princípio de que o obreiro é digno do seu salário. Se o apóstolo não reconhecesse a legitimidade da prática do dízimo, jamais teria usado esse texto do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo era um homem muito preparado no conhecimento da lei, formou-se, formado no assunto da lei, ele conhecia a fundo. Então, por isso que ele usou, ele conhecia a legitimidade da prática do Deus. Por isso, senão jamais ele tinha usado essa expressão de que o trabalhador era digno do seu salário e devia se trazer o que é para o santuário do Senhor, que era o dízimo de oferta. Ele continuou ensinando que devia cuidar, só que hoje nós temos muitas igrejas que ainda cuidam, ajudam alguém necessitado, mas outras não estão mais. Fica só guardando muito dinheiro, mas ajuda ao necessitado. Claro que hoje mudou, todo mundo tem uma ajudazinha do governo, não é mais como na época passada, ninguém era aposentado, ninguém tem ajuda do Bolsa, no assunto que eu quero falar, do Bolsa Família, nada, não tinha ajuda de nada. Quer dizer, quem não tinha, não tinha mesmo. Tudo bem, a prática, as coisas mudaram, mas ainda tem muita gente necessitada. E
nem tem Bolsa Família, nem tem salário, nem tem emprego, nem tem nada, ainda estão sem nada. Então, na igreja, essas pessoas, enquanto não tiverem, precisam ser ajudadas, pelo menos um mês ou dois, enquanto eles arranjam alguma coisa, para pelo menos livrar. Mas às vezes isso não está acontecendo, né? Só está fora isso aí. Algumas igrejas asseguram isso aí. Outros já estão um pouco escondendo, por causa da ganância de guardar o dinheiro. Quando não deveria ser assim. Aqui eles juntavam o dinheiro, não era para enricar. Eles pegavam esse dízimo, essas ofertas, mas tendo, ele não deixava nada. Chegou nesse estado, ele está entregando, não é dizer assim, está aqui, não está dinheiro no copo não, mas se tirar, você se faltar para eles. Não, eles não pensavam nisso. Tinha, chegou nesse estado, pronto. Só estava esperando que Deus ia mandar lá no outro dia de novo. E mandava mesmo. Não tem na Bíblia dizendo que nunca o sacerdote passou necessidade daqueles, porque o povo. E chegou a acontecer alguma coisa, desigualdade lá, porque lá no livro de Malaquias nós encontramos o Senhor ordenando ao profeta Malaquias, um dos profetas menores também, que ele devia falar ao povo que eles estavam errados. Aí ele disse, tragam, vocês perguntam, antes do versículo 10, do capítulo 13, ele diz, vocês estão me perguntando, em que te roubamos? Roubarão a Deus? Aí ele disse, diga a eles que eles me roubam. Toda a nação, em que? Eles vão lhe perguntar, diga a ele, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Então, ele disse, diga isso ao povo de Israel. E o profeta foi obrigado a dizer isso. Eles estavam tão relaxados que o sacerdote estava mais cobrando os dízimos nem nada. Ele mesmo tinha relaxado, estava se casando com outras mulheres, se divorciando e casando com outras mulheres, quando não era para ser assim. Está entendendo? Então, Deus ordenou ao profeta Malaquias que falasse a eles certo, com dureza mesmo, que eles estavam errados. Estavam roubando o Senhor. Entendeu? Então, o dízimo é, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Jesus não deixou de falar isso. Quando ele disse aos fariseus, vocês pagam o dízimo do cominho, do coentro, da cebola, do alho, tudo vocês pagam. Está certo vocês fazerem isso, está certo. Então Jesus não disse que eles estavam errados. Não é mais para pagar o dízimo. Vocês estão certos agora. O que é mais necessário também é o amor e a misericórdia que vocês não exercem. Fazer isto, ele disse, mas não deixe de cumprir esse dever do amor e a misericórdia para com alguém que vocês não completam. Quer dizer, não adianta eu ser um dizimista, entregar todos os dízimos e tudo que ganho, mas o amor e a misericórdia não existir, matar um, esculhambar outro, quer dar pancada no outro, ou não dá, não pode. Ele não exerceu isso. Se ele pudesse matar, matava. Qualquer coisa ele estava matando a pessoa. Não era apenas ter raiva do outro, ou ficar um pouco assim, isso não é tanto, não está certo. Mas o problema é que eles odiavam com um jeito e chegavam com aquele rancor, matavam. As pessoas, até inocentes às vezes, tinham nem feito errado, mas alguém chegava e dizia, eles fizeram isso, é digno de morte, mas não tinha mais amor, não tinha mais misericórdia. E o Senhor disse a ele que ele estava errado, porque isso não existia mais nele. Os fariseus estavam dessa natureza, e por isso mataram muita gente. Então, se o apóstolo reconhecesse a legitimidade da prática do dízimo, jamais teria usado esses textos no Antigo Testamento. Agora, lá, quando Abraão encontrou aquele rei, ele entregou, foi a primeira história na Bíblia de dízimo. Fora Abel e Caim e Abel que foram oferecer aquele sacrifício ao Senhor, mas ali não se vê ninguém. Mas levou das primícias. Deus não condenou Caim por causa que a semente não fosse também digna de ser recebida. Era a prática que ele estava fazendo, a maneira que ele estava fazendo, entendeu? Usando. O Senhor também recebia as sementes, com todo prazer, não era só o cordeiro, mas porque o sacrifício de Abel foi de acordo com a vontade de Deus, com toda sinceridade. Ele queria fazer, mas não era com sinceridade de coração, ele já tinha uma maldade, então Deus não recebeu. Quantas vezes a gente pode dizer, eu vou fazer isso aqui? O pastor João Pedro conta a história de Natal, ele contava sempre isso. Uma pessoa pegou uma nota no cruzeiro naquele tempo, no cruzeiro, você conhece? Quebrada, cortada um pedaço. Não tinha mais aquela lá que tem a numeração, que serve para até só o banco recebe. A outra pessoa não recebe.
vou botar isso aqui, uma pessoa vem dizer, tá por quê? Porque também isso aqui não volta nunca mais para mim. Quer dizer, ele botava o dinheiro porque o dinheiro está perdido. Não era confiando que se ele colocava, Deus ia dar muito mais, não é? Quer dizer, adianta você colocar desse jeito, Deus não recebe. Deus recebe, pode ser R$1, mas se você entregou com sinceridade do coração, todo prazer, mesmo que você quem deu 1 milhão. Claro que mil reais vai ajudar a resolver um bocado de coisa, né? Mas para Deus, a sua sinceridade para Ele, você está fazendo do mesmo jeito que alguém, porque você só tinha aqui. Só tinha R$1. Você não podia botar R$1.000 sim. Você não ganha 10 mil reais, não é? Mas você, o que tinha, ofereceu 100 mil. Foi de uma viúva. O que é que Jesus disse à viúva? Olhou, a viúva colocando lá no vasofilácio, dessa altura assim, colocando. Está vendo essa viúva? Ele estou vendo. Ele disse, ela botou dinheiro mais do que todo esse povo. Mas Senhor, disse, como é que pode? Eu vi esse homem botar um bom dinheiro lá dentro. Ele disse, mas eles colocou do que sobrava, subejava já tem demais. Contando aí que o rico pode aparecer sempre, só para mas ela colocou o resto que tinha, todo dia. Então ela colocou mais dinheiro. Ela só tinha esse. Tinha um homem lá em João Câmara que ele colocava o dízimo, não vou dizer nome, eu sei de onde dele, mas uma pessoa me disse. Era um comerciante. Ele só colocava o dízimo, fazendo bem assim, que agora todo mundo vê, sabe? Ele não fazia o que ele fazia questão de estar lá no mundo. Aí, quando vinha os irmãos, já estava com aquela mesmo assim, bem alto. Não era para o cara ver, o cara já veio bem pertinho, de longe já estava. Todo mundo veio bem alto, para ele descer assim lá. Você disse, Deus não sabe? Era bom saber, todo mundo sabia que ele disse mais. Aí todo mundo ignorava isso, até que os irmãos falavam assim. Aí não passa. Então, o dízimo é uma coisa, tanto é você estar oculto, caladinho, escondido por Deus aqui passar. Você já leu, vamos ler outros irmãos aqui agora. Nós vamos já ler então, no Novo Testamento também. Vamos ler aqui o irmão Eliano, o segundo tópico que diz a prática do dízimo e das ofertas, como forma de adoração. Pode ler. Reconhecimento da soberania e da bondade de Deus. Isso aí importa. Um dos princípios básicos da prática do dízimo é o reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo vem dele e é para ele. Quando o crente devolve a Deus o seu dízimo, demonstra que reconhece o Senhor como a fonte de todas as coisas. A saudação de Melquisedeque, bendito seja o Deus Altíssimo, respondeu Abraão, dando-lhe o dízimo. O princípio da devolução do dízimo demonstra que somos dependentes de Deus. É lamentável que alguns crentes ignorem esse fato e ajam como se as suas conquistas materiais fossem apenas mérito de seus esforços. Está vendo? É lamentável que alguns crentes ignorem esse fato, seja como se as suas conquistas materiais fossem apenas mérito de seus esforços. Não existe isso. A gente pode fazer o que for. Deus, se a gente se fizer esforço, eu conquistei isso, tem gente que conta uma vantagem dela, mas nunca agradece a Deus. Eu estudei para isso. Mas ele não sabe que se Deus não quisesse, ele nem estudar, tinha estudado. Tinha adoecido, tinha dado um problema na mente. Quantos tem gente louca aí? Estudaram tanto, ficaram loucos. Tem gente doida ali, aí porque estudou muito e não chegou a lugar nenhum. Talvez, quem sabe, ele só podia muito e no fim nem pôde estudar. Perto de terminar uma faculdade, enlouqueceu. Não fica doido barrido, mas fica aí. De um lado para outro, não tem condição de arranjar um emprego, né, irmão? Porque na mente dele não é mais boa, não tem condição de assumir. E ninguém quer saber. Ainda que sabe que sabe escrever bem, sabe coisa, não quer. Aceitando que a pessoa não é boa. Mas ele não agradece. Nós, os cristãos, devemos sempre estar com a nossa mente em alerta. Senhor, eu só sou isso hoje porque tu me ajudaste. Só por mim, eu lutei sim, eu me esforcei para estudar, mas tu me deste saúde, obrigado. Tu me deste tanta saúde, inteligência.
e cheguei ao ponto que sou, ou estou formado, ou médico, ou advogado, ou juiz, ou o que for, eu te agradeço, eu crente, sempre essa pessoa. Vejo o pastor Edvaldo, homem de uma posição como ele, chega na sua simplicidade, sempre agradecendo a Deus por tudo que Deus fez por ele. Tem a sua vida feita já. Hoje é pastor de uma grande igreja, é aposentado com muito salário, foi reitor de universidade do Rio Grande do Norte, é conhecido em toda parte do mundo aí por aí, a esposa dele também já aposentado, e vem bem, aí ele sempre ali agradecendo a Deus, porque é um cristão. É um cristão. Nunca se orgulha dizendo eu sei isso porque sou tal, mas a maneira como e o cuidado, e parada isso, quando o crente tem esse pensamento. Né? Quando o incrédulo conhece a palavra de Deus, tudo bem. Nós estamos falando aqui de crente. O incrédulo já não conhece, se orgulha. Eu sou isso, você não é nada, eu tenho isso porque lutei, porque me esforcei, eu tenho visto. Muita gente diz isso, no fim, não vejo nada. No fim, pouco mais, vai tudo para trás. O rei Salomão escreve isso ele dizendo: eu vi o homem soberbo crescer na sua terra natal, passei, vendo ele se expandir na sua terra natal. Muito grande. Mas, depois passei novamente no mesmo lugar e vi a sua propriedade cheia de orquídea, e a parede, a sua sede, em segurança, já caindo, as paredes do mundo caindo. E não floresceu, mas a Bíblia diz que o justo floresce como a palmeira e crescerá como o cedro do mundo. Mas alguém pode dizer assim: e como a gente só pessoa fé, nem dinheiro tem, só alguém não tem uma casa para morar ainda, eu não quero saber aonde que eu sinto na minha vida, a alegria que eu tenho é essa, que eu estou assim. Eu mesmo não tenho essas coisas, mas mesmo estando que eu me lembro, eu tenho a paz, o meu coração, que o Senhor me dá, pode vir o que vier, mas eu ainda guardo o temor, meu Deus. Isso para mim é prosperar, isso para mim é eu florescer. Porque uma pessoa, quando morre de uma vez, não floresce, mas quando você vai ficar com essa vida, Deus até sofrendo, né? Ainda há esperança para a árvore que está na terra, ainda é cortado o seu ramo ao cheiro das águas. Lá o Jó fala isso. Ao cheiro das águas, ela vai. Então, se você está ainda de pé, mesmo que esteja sofrendo, esteja em apuros, em muitas coisas, mas você está plantado na terra firme. Então, o cheiro das águas, ela vai. Assim é o crente. Não tema, mesmo que alguém parece que cortou todos os seus ramos, parece que lhe abateu, deixou só o tronco. O que disser que você está na terra firme, aonde tem água, aonde tem uma fonte, se tem água, ela volta. Viu? Se tem água, ela volta. Então, o que o menino leu aqui é muito importante, o reconhecimento da soberania e da bondade de Deus. O crente deve sempre, é esse o foco mais importante da nossa vida aqui, nesse texto que você leu, é reconhecer a soberania de Deus. Porque tudo que você tem é por Deus por aqui. Mas se nós não tivermos essa ousadia de pensarmos assim, e pensar que nós somos o dono da verdade, é quando a gente muitas vezes só vai para trás. Só vai para trás. Não chega um pouco mais, nem a fé em Cristo tem mais. E existe a coisa pior na vida do crente, é quando ele desiste a sua fé no Senhor. Eu estou falando aqui de alguém que está fora só porque o nosso crescimento espiritual não está em coisas materiais e banais desta vida de paz, mas sim na firmeza, na sua palavra, porque a gente, mesmo tendo nada, continua de cabeça erguida dizendo: ora bem, Senhor Jesus, ele continua aqui, pode vir, faz como Abacuque, quando escreveu, ainda que a figueira não sorrisse, né? Nos currais não haja mais vaca, mais nada para as ovelhas, não é mais ovelha, desaparecido tudo, não tem mais nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque diz: não pode não existir nada, as ovelhas têm desaparecido, o gado também não existe mais, a figueira não produzir mais, mentir, criar folha e depois só folha e não ter fruto nenhum. Mas eu continuo, ele disse, firme com o Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é vida de crente, fiel a Deus. Vamos ver.
Então você já entendeu que reconhecimento que Deus é, a soberania de Deus e a bondade de Deus é muito importante para o crente. Nunca pensar que você tem isso e aquilo, porque aonde você for, diz, Senhor, eu estou vivo. E o salmista diz, eu dormi e acordei, porque quem me despertou? Porque o Senhor foi quem me despertou. Quantos se deitaram e não se levantaram mais? Tinha um homem lá, chegou do comércio dele, bem grande. A esposa dele quer almoçar? Disse, quer almoçar? Não, seu Cano da Costa. Um tinha amigo meu, era um sargento do exército, reformado, aposentado, vivia bem. Tinha três supermercados, um lá, outro Caiçara, outro Pedro Preto, propriedade, gado, tudo, empregado. Ia, bem sucedido. Chegou na caminhonete, encostou, não, vamos mais tarde. Se deitou, o jeito deitou-se. Quando a esposa esse cara lá fora, ele não veio almoçar, não veio olhar, não virou um. Morreu que nem. Deitou-se e não acordou mais. E não tinha Jesus. O homem é uma sombra, é como uma árvore. Como a flor, não é nem como uma árvore, isso é como a flor do campo, que ela floresce de manhã e de tarde à noite. Eu pergunto, aonde você viu uma flor, pode ser da planta que for, ela brotar de manhã e de tarde, ela continuar ver até o outro dia. É só um dia, né? Ela já tem que murchar, ou segura o fruto, ela já pode ser o que for, juazeiro que for. Parece que todas as plantas são assim. Isso principalmente as ervas, essa que é fácil. Logo a ver o que já está murchando, né? Vem de manhã, vem de não é assim também. Se a gente meditar nisso aí, vê que não somos nada. E o salmista diz que nós somos desse jeito. É como a flor do campo, que floresce pela manhã, à tarde murcha e cai, não se sabe mais a sua aparência. Acabou. Outro dia aparece flores, mas não é aquela manhã. Mesmo assim está sendo o homem, querendo ser o dono da verdade. Mas no outro dia não é mais nada. Mas o crente é, porque mesmo que ele hoje se apague, fisicamente falando, mas para Deus ele já está seguro para viver, a sua flor permanece na glória. Por isso que a nossa leitura. Vamos ler mais esse outro texto aqui. Reconhecimento do valor do próximo. Isso aí é muito importante também. Deuteronômio registra que havia um tipo de dízimo que deveria ser repartido entre os povos. Já li isso aqui hoje. Esse dízimo comunitário devia ser praticado a cada 3 anos. O propósito é mostrar apreço pelos menos favorecidos. Inclusive, há uma promessa de a bênção do Senhor estar sobre todas as atividades de quem cumprir esse preceito. Esse dízimo, eu não vou ler, a referência está aqui, eu já li hoje. Mas era um dízimo que quando chegava com 3 anos, ele reservava esse dízimo. Pegava o Senhor, ordenou, tira esse dízimo, depois de 3 anos, aí você receba esse dízimo e abra as portas ao necessitado, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Aqui na deixa eu ler, tá? Aí eles abriam a porta mesmo, traziam, deixavam esse dízimo, não era mais para ninguém. E os outros anos eram tudo para colher e cuidar e abastecer segundo a ordem de Deus na mão. Mas esse daqui não era para dar mais para ninguém. Era um dízimo exclusivamente para esse menos favorecido. Chegava um órfão necessitado, uma viúva, um estrangeiro que vinha peregrinando, ficava com eles, esse dízimo eles entregavam para roubo, para comida, o que fosse necessário. Então eles diziam agora, eles se sentiam aliviados, porque se eles não fizessem, eram amaldiçoados. Está entendendo? Por Deus. A maldição vinha. Quantas pessoas hoje que fecham a mão, alguma pessoa necessitada, morrendo de necessidade, e não são abençoados às vezes está até sendo abençoado depois, porque a gente às vezes negou uma pessoa que precisava. Por isso a gente tem que prestar atenção. Hoje existem muitas pessoas por aí, se chegar em Natal, se você for pensar que tudo são necessitado, a gente vê, a maioria é drogada, para comprar droga. Então a gente vê que não está pecando em ajudar uma pessoa. Mas às vezes eu não sei. Veja uma pessoa tão desgraçada assim, eu ainda ajudo. Se ele for comprar droga, eu não sei. Dia desse eu disse a uma pessoa, mas eu quero comprar dinheiro a você. Você está fedendo a cachaça aí? Ele disse, não senhor, eu bebo, mas esse daqui eu quero que o senhor. Eu comprar um convento para comer, eu estou com fome. Isso aqui eu quero. E pegou o dinheiro, aí o senhor não está acreditando, pronto, mande vaga aí um negócio para mim. Eu disse, o que você quer? Aí ele foi e quis, comer. E outros, quando não quer, sabe? De jeito que você espera só comer, não, comer eu não quero não. Aí nem
Se você der, já sabe. Porque ele não quer comer não, ele quer o dinheiro para trás. Mas aquele que pediu e quer comer, porque ele não queria, naquela hora não era para. Porque até se você desse o dinheiro, ele ia embora, não sumiu. Mas ele está precisando mesmo. Tem muita gente assim. Mas a gente tem que ter cuidado, porque tem muitos também querendo tirar da gente, sem ser, eles querem comprar maconha, essas coisas, trocam, tá? Porque é o vício deles. Nós estamos cheios disso na cidade grande, principalmente. Uma cidade como essa é diferente. Tem, mas não é tanto assim, mas na cidade grande a gente fica sem saber o que fazer. A quem é que está dando, se está dando certo ou errado. Mas eu estou falando de pessoas que chegam na nossa porta, precisando mesmo, e a gente às vezes tem 3, 4 pacotes de família e não dá a pessoa. Graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade que não tem muito esse povo, né? Tem alguns caras ciganos, por ali, mas é uma cidade, graças a Deus, não tem muito que ele quer. E é lá passar a pessoa no carro, dizendo que tem uma pessoa doente, né? E aí o povo dá, porque realmente o problema dele é. Mas também você der não perde não, porque você deu, segura a palavra que ele estava dando. Dizendo para você, se ele está mentindo, quem vai pagar é ele, é quando você dá o dízimo também. Se ninguém administrar certo, o problema é que ele não administrou, você entregou, fez o seu dever como cristão, né? Então, vamos ver agora, irmão, você vai ler agora o dízimos e ofertas como fontes de bênção. Vamos ver. A bênção da multiplicação, tanto o Antigo como o Novo Testamento, escute bem, demonstram que Deus reconhece e recompensa a fidelidade do seu povo. Quando o crente é liberal, pode continuar. Quando o crente é liberal em contribuir para o reino de Deus, uma decorrência natural do seu gesto é a bênção da multiplicação dada pelo Senhor. Deus promete derramar bênçãos sem medida e fazer abundar em toda graça. Malaquias relaciona a prosperidade do povo de Deus, de Israel, à devolução dos dízimos e das ofertas. O mesmo princípio é destacado em o Novo Testamento, quando Paulo diz que Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça aqueles que demonstram voluntariedade em contribuir para o reino de Deus. Aqueles que mostram voluntariedade para contribuir para o reino de Deus. Voluntário, a mesma coisa que alguém fala, fulano peca voluntariamente, quer dizer, o camarada que peca voluntariamente é que peca sabendo. Eu quero fazer isso, estou errado. Aí esse é um pecado muito grande. Porque ele não peca, porque não está sabendo o que está fazendo. Ele está pecando de ele, contra a vontade. Ele sabe, esse é o pior. Quando a pessoa é inocente está fazendo dois. Olha, eu tenho prova, esse é dizimista, eu tenho prova. Eu trabalhava, como eu já disse a você diversas vezes, na renda vendendo rede, há anos atrás, na região do estado do Rio Grande do Norte, do lado das praias, depois de Natal, tudo, conheço tudo, buraco, tudo. Distrito, povoado, tudo. E eu andei na cidade de Vízia Floresta e não vendi nada. Aí tinha recebido dinheiro para pagar a gasolina que eu tinha que botar no carro, e o carro era por conta do ano. Só a gasolina não, eu paguei. E ele já tinha colocado o dinheiro todinho, 15 mil, que chamava pessoas, 15 reais. Ele me dava ou mais, não sei valor, para botar gasolina, e depois não estava mais, só para continuar, já tinha gasolina, estava. Quando eu saí de São José, de Vízia Floresta, tem um portão lá embaixo, passei as contas e entrei para o lado dos povoados que tinha. Aí o irmão disse, agora vendendo rede nenhuma, e já gastou dinheiro com gasolina, que já tinha vendido Natal, porque o gasolina já não estava mais em São José. Parei o carro, fechei os vidros, eu dirigindo, e o irmão mandava comigo. Eu vendi e dirigi o carro. Ficava cansado, era moço ainda, mas moço. E ali eu disse, fechei os vidros do carro e disse, na estrada de barro, Senhor, eu não vendi nada não. Saí para trabalhar. Tu sabes que sempre eu tenho sido fiel a Deus.
E eu não vou sair essa viagem para voltar para o próximo ano, não. O meu patrão pediu que eu não faça com dinheiro, que ele precisa que eu enxergue. E eu preciso. Eu quero que tu me dê dinheiro hoje, que eu pague esse dinheiro. Eu vendo a rede que dê para, no lucro, tirar o dinheiro que ele me deu para botar gasolina e comprar pelo menos um pão. Eu disse, mesmo assim, uma criança hoje é falecida, mas se fosse dele, já comprovava isso. E ele, de noite, conversou isso comigo. Você pediu para comprar um pão, nós temos dinheiro de fazer uma feira da semana. Dia só. Aí ali, peguei o carro e me mandei. No primeiro distrito que cheguei, comecei a vender rede. Era lá o povo comprando, parei o carro e comprou o canto. Só assim na estrada, aqueles distritos nessa estrada, né? E comecei a vender a rede. Já vendi também. Aí cheguei num outro lugar chamado Carnaúbas, uma cidadezinha, um distrito muito bonito, grande, cheio de carros, ruas bem feitinhas, sabe? Parecia uma cidade. Era maior do que Georgina Avenida, que era a cidade. Começando de rua em rua vendendo rede, era aqui para ali vendendo rede, aqui para ali vendendo rede. Aí eu voltava quando vinha onde estava o carro e pegava mais rede, e saía. Aí eu olhava para ele, vamos pegar, pegava mais rede. Quando foi de 11 horas para 11h30, a gente tinha vendido muita rede nesse lugar, a gente estava com 4 dinheiro no bolso. O lucro era nosso, eu dividia ele, o que apurava, a gente somava o que eu tirava o valor da rede vendida, e o que apurava por tanto dividia para mim. Se ele ganhasse mais, e o meu fosse menos lucro, mas também era um controle que ele fazia no lucro de cada rede. Cada momento ganhava e a gente separava o lucro daquele lado. Entendeu? Resultado. Aí quando eu comecei aqui, não ia almoçar. Aí numa casa de uma irmã, uma criança vai para aqui, não, vamos tomar banho, aí no banheiro, vamos tomar banho, vai almoçar. Vamos almoçar sem pagar nada. O almoço de primeira, peixe, com verdura, arroz, tanta coisa, um banquete daquela coisa. Almocemos, chegamos no calor, o sol, viremos para cá também. Distrito grande também, muito espalhado, pega e vender rede. Até de tardezinho. Quando escuro, se a gente for vender rede, comprar areia dali. Jantamos na casa do pastor João de Deus, que hoje é pastor Serra do Mel. Sabe o que acontece? Quando eu fiz a conta de noite, que tirei o dinheiro do patrão, o carro do rapaz seco já. E eu tinha dinheiro para fazer uma feira da semana. Tirando o dinheiro do ano, tinha dinheiro para fazer a feira de uma semana. Todinha, eu e ele. E no outro dia vendemos mais, tinha areia, muita rede, acabamos de lá passando por Goiânia e viemos embora. Acabei o carro com 80 redes, viemos por 4 redinhas pelo carro. E o pacote de dinheiro para o homem e o meu bolso também. Mas o dízimo eu já estava com envelope. Era toda noite, se eu trabalhasse 2 dias de noite, eu tirava o dízimo e já colocava no envelope. Isso eu fiz, que Deus me abençoou. Eu tenho prova, isso não é porque eu sou pastor. Eu já era pastor nesse canto, só trabalhava em outra igreja, tinha que me passar para trabalhar. A Assembleia de Deus é diferente. A gente ou se dedica para Natal, não. Nas igrejas de Natal, não. Todo mundo é empregado que não vive da igreja. Mas no interior ele não gosta do pastor que fica ocupado em emprego secular. Porque alguns têm, mas eu não gosto muito, não, porque realmente não está certo. Não é nem eles, porque não está certo. Então, veja aqui, o dízimo e as ofertas como fontes de bênção. Deus só tem me abençoar. Alguém pode dizer assim, não, você não tem muita coisa hoje, eu não tenho nada a ver, eu não possuo muita coisa hoje. Eu sei que tem muita coisa, a minha fé permanece. Isso para mim é o mais importante. Né? Leia, quem é que estava ainda lendo? Leia ainda a bênção da restituição. Leia esse outro texto, vou já terminar aqui. A Bíblia revela que o Senhor é um Deus de restituição. O profeta Joel mostra que a terra de Israel era atacada constantemente por gafanhotos que em diferentes estágios de desenvolvimento destruíam as suas lavouras. Para garantir a sobrevivência do povo, Deus promete restituir o que a praga consumiu. Malaquias associa o devorador àquele que somente aquele que consome o fruto da terra. A referência aplica-se no primeiro plano às pragas de gafanhotos,
E, num segundo plano, a toda ação do mal sobre o povo. Este gafanhoto, e por causa disto, repreenderei o devorador. O devorador é a luz da palavra de Deus, pode ser tudo que vem de mal. É a doença, que não falta na sua casa direto, você gastando remédio, e não sabe com o que fazer. É tanta coisa, é problema em família, tendo que gastar não sei o quê, quem paga não sei o quê no filho, é tanta coisa. E eu não estou falando nem de necessidade de alimentação, estou falando coisas estranhas que aparecem, que você não sabe. Mas se você é um homem ou uma mulher que é um dizimista, você tem que se ajoelhar nos pés e dizer: Senhor, repreenda tudo isso, porque eu tenho cumprido com o dever. Eu sei que eu não faço isso para tu, mas a tua palavra diz que quem faz quando tu mandas e cumpre o dever é o dizimista. Eu tenho sido dizimista, tenho cumprido, e eu quero que tu repreenda o devorador da minha casa. E ele repreendeu. Mas se você não é um dizimista, você é infiel nisso aí, você como que vai seguir a Deus? Que força você tem? Deus pode até livrar, mas não tem nenhuma obrigação, que você é um infiel para ele. Aí quer receber bênção, não é? Nós temos, na nossa igreja aqui em Ciência um caso, que os que tem, mas não quer contribuir. E os que não têm vontade. E quando pega o tostão, traz. Pega 100 reais, traz 10 reais disso. Pega 80, traz depois. Mas muitos. Deus deu emprego. Outros me diziam: se eu conseguisse um emprego, ou se a minha família conseguisse um emprego. Aí Deus deu emprego à família. Simplesmente ele não trouxe nada de casa, isso aí. Quer dizer, no dia que Deus tirar. Meu irmão aconteceu isso. Ele, no roçado dele, o pulgão comia o feijão direto, e ele disse: no roçado dos outros, o feijão está bom, e no meu não está. Aconteceu isso em São Miguel, na Vila São Miguel. Aí ele fez um voto a Deus: se Deus me desse um emprego melhor, eu ia entregar o dízimo. Aí Deus entrou em casa. Ele passou a ser feitor, ganhava quase 2 salários, aí passou a entregar. Nunca mais ele deixou. E Deus só fez abençoar ele. Nunca mais faltou o pão dele, nem ficou devendo a ninguém. Aí ele empregou-se logo depois. Ele passava em Egito, era pastor da cidade de Egito. Ele passava por lá, já deixava o dízimo dele e do filho dele. Fazia a feira dele à vista. Mas antes ele foi endividado em farmácia, em bodega, no jeito, no comércio. Que ele ficou sem saber o que fazer. O cara até brigando com ele, querendo até matar ele. Porque ele não tinha dinheiro para pagar. E não entregava o dízimo. Podia ter, se não entregava o dízimo. E depois ele entregava o dízimo e tudo isso supriu. E ele foi suprido. E ele não precisava nem para compartilhar. As coisas. Então, é a bênção de Deus que nos enriquece. Ainda tem aqui, vou ler esse outro, a bênção da provisão. Então Deus repreende o gafanhoto, o pulgão, o devorador. O remédio é um grande devorador. É um grande devorador. O medicamento. A igreja do Senhor tem que orar muito, principalmente com o crente que vive entrega. Senhor, este devorador. Às vezes vem uma doença para a pessoa, mesmo que a pessoa seja fiel a Deus. Nós temos a irmã Francisca Flor, ela toma vários remédios. Mas pergunta ela se ela deve fazer, que ela deve só. Sabe que lá tem uma ajudinha, uma besteirinha do filho dela. Mas não é muito não. Que lá ela olha o seu filho dela mano, ajuda também, mas ela deve só um salário. Mas pergunta se essa mulher nunca deixou de entregar o dízimo. Mas temos que ganhar 2 salários e não dá uma prata. Dá a nossa, querido. Ou então quando dá pela metade. Entendeu? Mas a Pedro pensa, não, às vezes estou aperreado. Às vezes ele não precisa de um ministro aperreado. Não. Se está, ela não existe. Acho que não. Às vezes ela fica até fora do não. O inventário quebra um cano lá, ele dá 5 reais, só porque quebra um cano aqui. Não quero dinheiro aqui não. Quebrar fazer um buraco. Quer dinheiro não, vai leva para fazer o pão. Ninguém está dando, você tem mais dinheiro. Então, mas ela toma remédio. Mas por dizer sim, porque ela toma remédio. Mas toma o remédio, compra, mas não vai faltar. E nem vive devendo em farmácia, foi porque tem sido fiel ao Senhor. É? E quando deve, uma coisa que ela deve, paga. Então, a bênção da provisão. Na antiga aliança, o Senhor prometeu derramar bênçãos sem medida sobre o seu povo.
Na nova aliança, ele deseja que o crente tenha toda a suficiência. A prosperidade bíblica é viver na suficiência de Cristo. Tal suficiência é vista como sendo a provisão divina para os filhos de Deus. Essa suficiência é isso. Quem não tem suficiência em Deus, não tem provisão divina. Deve ser lembrado, no entanto, que essa suficiência não deve ser confundida simplesmente como a aquisição de posses materiais. Tem pessoas que acham que vivendo cheio de posses materiais de coisa, ela é o suficiente. Eu digo que não. Porque se fosse o presidente Lula, agora não tinha sido acometido por uma doença e teve que se meter a cirurgia. Ou outras coisas mais, não é? E não tem tanto dinheiro, não tem. Ele é um homem aposentado, já era aposentado do salário, pouco e agora é aposentado como presidente. É muito dinheiro e outras coisas mais que ele tem. E outros não falam nem dele, e outros mais. Então isso não é a suficiência. A suficiência é a gente viver com dignidade, e principalmente possuir paz com Deus e alegrar-se nele, está vendo? Isso é o suficiente. Quantas pessoas não têm tudo e não se alegram em Deus, não tem, espiritualmente falando, não tem suficiência nenhuma, vive pela semana, vive aperreado, isso é uma desgraça na minha vida, eu sei lá, tenho vontade até de morrer. Aí eu pergunto, essa pessoa vive na suficiência de Deus? Não. Ele vive apenas só. Outros não querem morrer de jeito nenhum porque não tem medo de deixar riqueza. Mas o crente em Deus, ele mais rico que seja, ele chega um momento de dizer, tudo vai ficar aí, eu vou para um lugar melhor. Terminando aqui, ele diz, por toda a Escritura observamos o cuidado do Senhor, no sentido de prover para o seu povo aquilo que é necessário para o seu viver. Quando conscientizarmos que estamos honrando o Senhor com nossos dízimos e ofertas, Ele derramará sobre nós sua provisão. Amém? Nessa noite, que Deus abençoe, que possamos entender a palavra de Deus segundo ela nos ensina. Na conclusão, diz assim, vimos, pois, que a prática do dízimo e das ofertas sempre esteve presente na história do povo de Deus. Evidentemente que fica para nós o princípio de que somos abençoados, não porque contribuímos, escute bem, mas contribuímos porque já somos abençoados. Deus reconhece a voluntariedade do crente em contribuir para o seu reino. E por graça e misericórdia derrama sobre nós as suas muitas e ricas bênçãos. Por graça. Graça, já se sabe, é favor imerecido. Não é porque Deus tem a obrigação, é a graça de Deus. Ele nos dá, mesmo se a gente merecer até. Não é? Até para nos provar se a gente vai agradecer a Ele. Quantas vezes Ele com essa graça derrama tudo para nós e a gente depois joga tudo pela janela, né? Tudo pela janela. Essa noite que Deus abençoe. Sábado que vem, estou em Mossoró, é a lição de número dia 4, que é domingo que sabe dia 3. Uma igreja verdadeiramente próspera. Os irmãos não deixem de vir, eu estou chegando aqui. Agora estou chegando, estou vindo de Mossoró ainda 4 doutoros, vamos pegar, não sei se eu ver. Teve agora não pego o carro e vem. E eu não gostei da sorte, mas eu chego, se eu chegar muito tarde, eu vou. Porque às vezes eu ando no carro, que já é velho, tenho medo de ficar, dar qualquer prego, a gente está sozinho, quebra qualquer besteira, né? Ficar sozinho. Carro novo é mais difícil quebrar. Mas entrando no carro velho, claro, mesmo na pista quebra. Não tem quebrado não, aquele carro que eu ando, não quebra não, mas às vezes, aí eu não sei, se eu ver, se eu ver, fico mais bem manhã. Mas os irmãos estão aqui. Sexta-feira eu estou indo para vou pregar lá à noite e vou com o pastor para Mossoró. Na última reunião do pastor presidente de Mossoró, que ele está indo para Natal, foi no dia 10, eu recebi a posse, ele deve estar se mudando logo antes do fim de março, para Natal. E vai ser o pastor. Vamos à última reunião. Nessa noite que Deus abençoe. Amanhã estamos aqui no culto de missões. Para o pastor que está vindo, o Miguel mandou outra pessoa, ele disse que vem a pessoa.
Vamos ficar de pé. Vamos lavar a nossa. Vamos ficar para orar? Faça aí uma oração por nós, todos nós. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Jesus querido. Obrigado, Senhor, por esse trabalho. Teu Espírito Santo nos ilumine com a tua graça, com o teu grande amor. Abençoando cada um, não do teu filho amado, Jesus Cristo. Glória e maravilha. Amém.